A linguagem visual é uma forma de comunicação que se baseia em alguns aspectos visuais, não verbais, para contribuir na nossa comunicação. E se as pessoas soubessem o quão poderoso é a comunicação visual não verbal, eu tenho certeza que elas prestariam muito mais atenção e dariam muito mais valor para o que a sua própria imagem visual está comunicando. Fazem parte da linguagem visual o nosso cabelo, as roupas que usamos, a nossa postura, o jeito com que a gente caminha, gesticula, a forma como a gente se comunica com o nosso corpo, com aquilo que as pessoas veem, com o que a gente está vestindo e com os ambientes e que a gente está frequentando também. Mas antes da gente continuar, para quem é nova aqui no canal, eu me chamo Tábula Dávias, eu sou especialista master em design de sobrancelhas com ênfase visagista. Então, se você se interessa por esse assunto, se você gosta do universo de sobrancelhas, micropigmentação, temperamentos e tudo que envolve o visagismo, já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de tudo e aprender cada dia mais sobre sobrancelhas e esse universo que a gente ama tanto. E eu tô muito empolgado, como sempre, para falar de sobrancelhas, porque eu amo falar de sobrancelhas e hoje a gente vai falar sobre linguagem visual e vocês vão ver o quanto ela é importante e que sim, as nossas sobrancelhas estão envolvidas na nossa linguagem visual e que as nossas sobrancelhas comunicam na nossa linguagem visual também. O ser humano é extremamente visual e nós somos visuais antes de ser verbais. Prova disso é que nós julgamos muito pela aparência, é que nós olhamos e tiramos uma conclusão de algo sem ao menos investigar, conversar e dar espaço para entender mais sobre aquilo. A nossa primeira, sabe aquele ditado antigo, a primeira impressão é a que fica? É a primeira impressão visual. A linguagem visual, historicamente, foi criada bem antes da linguagem verbal. O homem, antes de se comunicar através da fala, ele se comunicava através de gestos, imagens e figura. E a nossa figura comunica, assim como lá na pré-história a figura do homem transmitia força, medo, posicionamento, amabilidade. O homem se comunicava, ele dava espaço para o outro através do que o outro transmitia, através ali da sua postura, dos gestos que fazia, da imagem que tinha, se era uma imagem que transmitia risco, que passava a sensação de ser uma pessoa perigosa, as pessoas já se afastavam. Então era assim, é instinto de sobrevivência. Eu costumo dizer para as alunas que esse nosso sexto sentido para a linguagem visual, ele é tão forte porque nós desenvolvemos ele bem antes da linguagem verbal. Então é uma coisa que já vem em nós, que a gente já nasce com isso, e muitas vezes a gente não entende como que isso se fez, de onde que a gente tira essas coisas. Ah, mas tal pessoa me deu medo, por quê? De onde que eu tirei que é uma pessoa perigosa? Como que eu cheguei a essa conclusão? Você nem percebe, mas você está se deixando levar pela linguagem visual que essa pessoa está transmitindo. E agora vocês vão entender a importância que tem essa linguagem visual na nossa comunicação e no sucesso que a gente vai ter na nossa vida no geral, na nossa comunicação com funcionários, no nosso trabalho, com colegas de trabalho, com a nossa própria família, filhos, enfim, a nossa comunicação em geral. Fazem parte da comunicação não verbal as roupas, por isso que a moda está tão presente no nosso dia a dia e muitas pessoas ainda têm preconceito com quem trabalha com moda, para quem fala de moda e para quem gosta e com quem gosta, né, de moda. Mas é o primeiro item e é o que fica mais evidente por ser em tamanho maior, por ser em proporção maior. A questão das cores influencia muito. Vou indicar aqui um livro para vocês lerem que chama A Psicologia das Cores. Cada cor comunica uma mensagem diferente. O estilo de roupa que a gente usa acaba mostrando pro outro a nossa tribo, de que grupo a gente faz parte,
Você pode ver, os funkeiros, eles têm um estilo de roupa, os trappers têm um estilo de roupa, os rappers têm outro estilo de roupa, a galera do sertanejo tem outro, o pessoal de street tem outro estilo, esporte tem outro estilo. Então, dependendo da roupa que a gente está usando, a pessoa consegue entender de que grupo a gente faz parte. Por isso que é tão importante você ter um estilo definido e que esse estilo comunique o grupo do qual você faz parte, o que você faz, onde você está inserido, que isso vai facilitar a sua comunicação e vai facilitar também conexão com pessoas que têm os mesmos objetivos, que têm os mesmos gostos, que também fazem parte ou querem fazer parte dessa tribo que você está inserido. Então, o estilo de roupa que você escolhe vai sim comunicar da onde você vem e de qual grupo você faz parte. Vou citar uma analogia aqui, um exemplo para vocês, que eu costumo usar com as minhas clientes, com as minhas alunas, para que elas consigam entender de um jeito mais fácil isso. Vamos imaginar uma advogada. Normalmente os advogados utilizam terno, gravata, as mulheres camisa, terninho, vestido social, sapato bico fino, escarpão, enfim. Tem uma imagem, né, de moda mais formal, mais clássica, assim, mais social. Imaginem que essa advogada foi cedinho para academia, roupa de academia, e ela tem um processo para revisão que ela precisa levar para um juiz ou para um promotor, enfim, para quem responde essa questão que não é minha especialidade, gente. E ela resolve sair da academia e levar esse processo para solicitar que ele seja revisado. Se ela chegar lá com a roupa da academia, tênis, legging de academia, ali uma camiseta e esse processo no braço, quando o juiz ou o promotor, ou seja lá, né, quem for o responsável para receber isso, olhar para ela, primeiro que só se ele conhece ela já para saber que é advogada, senão já vai pensar assim, quem é essa aí? De onde brotou esse indivíduo? Aí ela vai ter a oportunidade de falar. A chance de prestarem atenção no que ela vai falar é menor. Não vão dar muito ouvidos para ela, porque a imagem dela já não comunicou poder, não comunicou posicionamento. E a probabilidade de revisarem o processo logo, lerem o processo logo, é menor. Percebem como a moda influencia? Agora vamos imaginar que essa mesma advogada chegou lá, vestida com seu terninho, sapato escarpão, arrumada, cabelo preso, produzida ali, e já de cara vão olhar, é advogada, ou juíza, ou promotora, mas ela tem um posicionamento, a imagem dela já comunicou. Quando ela for falar, quando a linguagem verbal dela entrar na hora, né? Chegou a hora de falar, a probabilidade de prestarem atenção no que ela fala é muito maior, porque a linguagem dela, a linguagem visual, já abriu a mente da pessoa para entender que ela é uma profissional. E aí vão prestar muito mais atenção no que ela está falando. E se a linguagem verbal dela for compatível, se ela sabe se comunicar bem verbalmente falando, se ela consegue se expressar através da fala ali da maneira correta, a probabilidade de lerem o processo é muito maior. As redes sociais acontece a mesma coisa, você vê uma foto, se aquela foto for interessante, você vai ouvir o que a pessoa está falando, vai ver um vídeo dessa pessoa. Vamos pegar a capa de um Reels. Se a capa for interessante, se a capa tiver uma imagem que comunica poder, que comunica algo interessante para você, você vai clicar para assistir o vídeo. Se a pessoa falou algo legal, se a pessoa comunicou através do vídeo algo que te interessa, algo que você achou relevante, aí talvez você vai ler a legenda para saber mais sobre aquilo. E aí o seu interesse naquele conteúdo vai aumentar. Caso a imagem seja uma imagem que não tem nada a ver, ou quando você vai começar a assistir o vídeo não tem nada a ver, você nem vai ler a legenda. Então, o nosso interesse
pelas coisas começa a partir do visual, depois vai para a linguagem verbal e por último para a linguagem escrita. E por coincidência foi nessa ordem que elas foram criadas. Primeiro a linguagem visual foi desenvolvida, segundo a linguagem verbal e por último a linguagem escrita. Então a nossa imagem sim tem muita importância. Existe muito preconceito quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de linguagem visual, porque as pessoas falam assim, você tem que dar valor para a pessoa, você está só se deixando levar pela aparência, você está julgando pela aparência e não é assim. E eu concordo, a gente precisa prestar muita atenção, mas a gente também precisa entender que é instinto do ser humano e não vamos ser hipócritas, gente. A gente precisa comunicar aquilo que nós somos. Se você é uma pessoa extrovertida, se você é uma pessoa divertida, que gosta de coisas descontraídas, você não vai vestir roupa formal, você vai andar mais leve, mais descontraído e vai comunicar aquilo que você é. A forma como a gente se posiciona, como a gente se porta, comunica do que a gente gosta, dos nossos gostos pessoais, do que nós somos, dos hábitos que nós temos. Então, as pessoas vão sim tirar uma pré-conclusão da gente através da nossa imagem. E a sobrancelha, o cabelo, tem muita influência nisso. Segundo, depois da moda, que é o que está mais em evidência, o que dá para ver com mais facilidade, entra na nossa comunicação não verbal a nossa face, o nosso rosto, as nossas expressões, o nosso cabelo. Então, isso também vai auxiliar vocês na comunicação e vai também fazer com que vocês consigam entender melhor as clientes de vocês. Quando chega uma cliente nova e vocês olham assim, do que será que ela gosta? Qual é o gosto dessa cliente? Ela quer uma coisa mais formal? Ela quer uma coisa mais dinâmica? É uma pessoa mais extrovertida? É uma mulher mais fashion? No que ela trabalha? Olhar para a cliente, entender a linguagem visual dela, facilita demais o trabalho da designer de sobrancelhas. A gente consegue acertar muito mais no que a gente faz, de realmente fazer um procedimento ali no estilo da cliente, que tem a ver com a cliente e que comunique aquilo que ela deseja comunicar. Por isso que quando a gente faz uma consultoria com a nossa cliente, para entender qual é o objetivo dela com a sobrancelha, no que ela trabalha, se ela é mãe, se ela trabalha mais com o público masculino, feminino, isso tudo vai influenciar diretamente na hora de você orientar e escolher qual é o formato de sobrancelha que vai ser feito para essa cliente. Essa sobrancelha vai comunicar mais dinamismo, essa sobrancelha vai te posicionar melhor no mercado, essa vai te auxiliar de tal forma. Então você consegue entender o que a cliente deseja, ajustar e adaptar a sobrancelha dela para que a sobrancelha auxilie nessa comunicação. E como diz a doutora Georgia Pérez, se os olhos são a janela da alma, as sobrancelhas são a moldura. Depois de avaliar a questão do que a cliente deseja passar com a linguagem visual dela, vocês vão avaliar, é lógico, que a estrutura do rosto dela, o formato do rosto, dos olhos, do nariz, o tamanho da testa, primeiro terço, terço médio, o terceiro terço, tamanho do queixo, do lábio, o que está mais em evidência nesse rosto. Aí entra um outro ponto que a gente já tratou aqui, que é sobre o contraste. Que contraste de cor, contraste de tamanho, contraste de textura. O nosso cérebro, ele só consegue identificar com mais nitidez um objeto quando existe um contraste nesse objeto, seja um contraste de tamanho, cor ou textura. Então, se um item do nosso rosto estiver muito mais em evidência do que os outros, automaticamente as pessoas vão percebê-lo muito mais. Se a nossa sobrancelha estiver se destacando muito, além dos nossos olhos, dos lábios, do nariz, do todo, ela estiver ou muito escura, ou muito grande para o tamanho do rosto, ou muito pequena para o tamanho do rosto, ela vai ficar com uma diferença de contraste. E isso vai fazer com que ela seja muito mais notada, muito mais percebida pelo outro do que se ela estiver em equilíbrio. Existe uma polêmica em questão do natural
E eu até pensei muito em usar essa palavra aqui com vocês, porque quando eu falo natural, muitas pessoas pensam assim, mas natural é não feito. Na verdade, eu estou querendo dizer naturalmente, se fosse ok, se estivesse na linha, arrumadinha, seria assim de forma natural. Não alterar de forma que não existisse a possibilidade de ser daquela forma naturalmente. Então, quando existe essa harmonia entre todos os itens do rosto, você vê um rosto, você vê uma beleza, você vê que aquele rosto tem um je ne sais quoi, mas você não consegue identificar explicitamente o que é que está em evidência naquele rosto, porque o todo está em harmonia. Agora, se você fala com alguém, você só consegue olhar para a sobrancelha, tem alguma coisa de errado. Ou cor, ou tamanho, ou formato, a sobrancelha não está encaixando ali naquele rosto. Por isso que essa diferença, essa análise, né, essa diferença de contraste e essa análise do rosto se torna tão importante na hora de vocês definirem o formato da sobrancelha dessa cliente. E por último, vocês precisam avaliar as microexpressões que essa cliente costuma fazer. Conversar com a cliente e entender que muitas vezes a imagem dela está passando fragilidade, mas ela gostaria de comunicar um pouco mais de poder, um pouco mais de posicionamento, um pouco mais de firmeza naquilo que ela vai fazer. Então, entender o temperamento da cliente, qual é o temperamento natural dela, colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico, já te dá uma base de como essa cliente funciona. Entender o que ela deseja comunicar com essa imagem, com a sobrancelha, com o todo, te dá um outro ponto. E entender a anatomia do rosto dela vai te dar um terceiro ponto. O que você vai fazer nessa cliente, a sobrancelha que ela vai ter, é uma junção desses três pontos, dessa análise desses três pontos, de quem ela é internamente, de qual é a estrutura do rosto dela, descendência, estrutura óssea, como que é o rosto dela, os contrastes, cores, e terceiro, do que ela deseja comunicar para que essa sobrancelha auxilie ela na sua comunicação não verbal. Comunicação não verbal é extremamente importante e facilita demais o nosso dia a dia, o nosso trabalho e a nossa vida. E nós, como profissionais da área de sobrancelhas, temos o poder de ajudar as nossas clientes na comunicação não verbal delas. Você precisa de conhecimento e colocar para sua cliente todos esses pontos, além dela se sentir muito mais segura fazendo o procedimento com você, de você passar profissionalismo, a sua cliente também vai sair satisfeita e a sobrancelha dela vai estar encaixada, dificilmente ela vai querer mudar, porque ela vai se ver harmônica naquela sobrancelha. E isso é a prova de que sobrancelha influencia demais na nossa linguagem visual, assim como outros itens que a gente pode vir a falar futuramente. Se você concorda ou não comigo, deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero saber se você acha que a influência da nossa sobrancelha na comunicação não visual é forte assim. Se você tem uma experiência de sucesso ou fracasso, que você justifica a sua imagem visual como culpada disso ou como vantagem, comenta aqui também que eu quero saber se você já fez uso e se você já percebeu o poder que a linguagem visual tem. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida ainda, vai ser um prazer te ajudar. Curte, compartilha o vídeo para a gente alcançar mais pessoas e eu te espero aqui no próximo vídeo. Beijo!